papo de hoje é com Luiz Otávio Mantovanelli, pesquisador do Laboratório CIA, da UFRJ, traduziu Os Trabalhos e os Dias, do Hesíodo, pela Odisseus, e vai falar um pouquinho aí da sua relação com a filosofia antiga, começando pelo princípio, exatamente, pelo aquilo que despertou o interesse pela filosofia antiga, né? Mil agradecimentos ao Luiz, né? Um grande pesquisador da área e de Hesíodo, e um grande amigo, então, para mim, é um grande prazer esse papo. Pois é, boa tarde para todo mundo. Mais uma vez eu tenho o prazer de dizer que um convite da Cristiane, não um convite, é uma ordem, mas é uma obrigação prazerosa que a amizade nos impõe. Então, é um imenso prazer que eu estou aqui para participar dessa conversa. Eu assisti um filme chamado Jasão e o Velo de Ouro, está disponível no YouTube, e aqueles deuses gregos me fascinaram. E de lá para cá, eu passei o resto da minha vida sempre lendo muito sobre Grécia, muito embora eu tenha tomado um outro rumo na minha vida, completamente diferente. Acabei sendo dentista durante muito tempo, depois além de dentista, fui ser dentista militar da Marinha, mas sempre lendo. E um dia, eu já andava pela casa dos 30 e poucos anos, 30 e pouquinho mesmo, e dei de cara com Jean-Pierre Vernant, O Mito e o Pensamento entre os Gregos, e foi aonde eu travei contato com Hesíodo, de quem eu só tinha ouvido falar, lido a Teogonia, mas não tinha entendido nada. E ali, aqueles comentários que o Vernant fez, principalmente sobre Prometeu e o mito das raças, mudaram bastante, abriram muitas coisas, muitas janelas na minha cabeça. E daí para frente, um pouco mais à frente, eu resolvi estudar grego e, como eu morava em Salvador, fui estudar grego na Universidade Federal da Bahia. E dali eu travei o contato com a filosofia e acabei achando que seria uma via mais legal, que eu poderia aproveitar melhor o grego que eu estava estudando pela via da filosofia, uma vez que a maior parte da literatura grega preservada, ela, se não é diretamente filosófica, certamente ela se presta para a filosofia. É matéria para a poesia, é matéria para a filosofia. Então, foi a opção que eu fiz e acabei descobrindo minha tribo. E aí, a partir daí, um pouco pela grande atração que a obra de Hesíodo exerceu por mim, e um pouco também motivado pelo fato de eu já ter chegado na filosofia tarde, né? Eu já entrei para a filosofia com 46 anos de idade, assim, bom, eu já cheguei mais focado, por outro lado também com uma outra visão de vida, com mais experiência, eu cheguei mais focado e eu construí toda a minha carreira a partir de Hesíodo. Hesíodo é a torre da música, lá do Gilberto Gil, que amarradão na torre, dá para ver o mundo inteiro, e é só balançar, a corda me leva de volta para ela. Né? Dá para a gente fazer diálogos com tudo da filosofia, a partir de um ponto. E o meu primeiro ponto foi tentar mostrar a filosofia que já estava em ato em Hesíodo. Foi uma briga interessante, que eu acho que eu consegui resolver, pelo menos em parte, dentro da filosofia. Isso é um tema que me interessa, né? Essa percepção do Hesíodo como filósofo, né? Porque
ou tendo ali muitos aspectos que depois a chamada filosofia vai retomar, né? Como é que você vê isso, né? Porque eu assim, percebo, né, que a gente é cercado na academia por pessoas que nem sempre encaram positivamente, né, essa possibilidade, né? Uhum, é muito boa pergunta. Eu vejo essa relação, para mim, ela é mais visível nos trabalhos e os dias do que na teogonia. Muito embora a teogonia, para mim, quanto mais eu leio, mais eu volto a ela, mais eu a vejo como uma sinfonia, né? Uma coisa de uma organização, de uma estruturação monumental. Mas nos trabalhos e os dias, tem uma coisa que para mim chamou atenção em comparação ao Homero. É que não existem pessoas, né, apesar de ter lá o Perses, o irmão dele, a quem ele se dirige, e ele, que não se nomeia, Hesíodo, que não se nomeia, mas tem um eu que fala, né? Primeiro, é um eu que fala de coisas mundanas. Segundo, tirando Perses, que é o interlocutor, não existem outras pessoas, existem tipos. Né? E o Gilda não tem favoritos. Eles detestam os lerdos e amam os trabalhadores. E essa busca pela justiça ela tem que ser filosófica. Né? Uma outra coisa que me chama muito a atenção nisso é o fato de os trabalhos e os dias não contar o desfecho do processo judicial que estava sendo travado entre o narrador, que a gente coloca Hesíodo aí, entre aquele eu que fala e Perses. Né? Porque não era esse o propósito do poema. Aquilo ali é um ponto de partida, é o concreto que te remete ao universal. E te remete à busca pela justiça. E que é uma deusa vestida de ar. Não, mas a gente continua buscando. Você encararia como o primeiro tratado de ética? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Isso eu cravo tudo, eu cravo todas as minhas fichas ali. Primeiro tratado de ética. É uma formação do caráter que está ali. Naqueles trabalhos, aquilo não é nem de perto um manual de trabalhos agrícolas. Os gregos nunca escreveram manual de nada. Isso é coisa para romano sem nenhum demérito, né? Para essa transmissão de conhecimento que os romanos fizeram depois. Mas eles estavam preocupados com outra coisa. E aí, nesse aspecto, tem o seguinte: a seção dos trabalhos começa e acaba com o Sol na mesma posição. Então, isso é um ciclo que vai se repetir. E nessa repetição, você forma um hábito, e nesse hábito você forma um caráter. Então, é assim que eu vejo a coisa. É ética, forma um ethos. Sim. Maravilha. E eu queria que você falasse um pouquinho das suas áreas de interesse, assim, de pesquisa, o que você já pesquisou, o que te interessa, antes de você falar na sua pesquisa atual. Pois é, como eu já falei, né, é sempre a partir de Hesíodo, e eu fiz a minha trajetória. Né? Na monografia, eu tentei mergulhar na justiça. No mestrado, que foi quando eu traduzi os trabalhos e os dias, que à época não tinha uma tradução completa para o português, eu precisava desesperadamente daquilo, e aí me joguei nos trabalhos e os dias para traduzi-lo
sem saber grego o suficiente para isso. Foi um momento de desespero. No ano seguinte saiu a tradução do Christian Werner, que é uma tradução espetacular. E depois, a minha saiu em 2011, a do Christian Werner saiu em 2012, e em 2013 saiu a do Alessandro Rolim de Moura, né? O que já mostra que tem alguma coisa aí no pensamento brasileiro, da acadêmico brasileiro, em torno de Hesíodo. Eu tive o prazer de conhecer todos, inclusive a Mary Laffer, que era autora da tradução parcial que tinha, e até faço na abertura, no prólogo do meu livro sobre os trabalhos dos dias, está ele aqui, você tinha... Opa, enquadrou direito. Sei lá, é uma edição linda, né, Luiz? Uma bela edição linda da Odisseus. Aproveitar e agradecer muito ao Stiliano Cirati. Eu estava procurando, na dissertação do mestrado, era isso, eu estava procurando saber que modelo de homem o Hesíodo tinha em mente quando ele construiu toda essa ética. E é engraçado como é que a gente fica... às vezes a coisa está na cara da gente e a gente não vê, né? O modelo de Hesíodo é o vizinho. É o vizinho que está ali logo no início, quando Hesíodo trata das duas lutas, ele olha para o vizinho que está ali correndo e se apressando a organizar a sua casa, a ordenar a sua casa. Não toma nada dos outros. Trabalha e consegue o seu. E isso, para mim, eu leio, e não só eu leio, muita gente lê, como uma diferença que é aberta em relação à ética homérica, que é a ética guerreira, onde os bens podiam vir da violência, da pilhagem, né, do saque. Né? E aí eu vejo nos trabalhos dos dias uma coisa ultra organizada, porque só depois que ele mostra isso, para onde que você tem que andar, você olha para o outro e, em vez de agir no outro, você age em você. Né? Tem duas formas de você ficar mais alto que eu: você crescer ou cortar minhas pernas. Né? Crescendo, você age em você. Cortando as pernas, você age no outro. Mas agir no outro, nesse sentido, é uma violência. É uma violência que Hesíodo condena. Né? Então, é só depois que ele organiza isso, não quer dizer que as coisas sejam assim. Primeiro você faz isso, para depois você ir para o outro. Só depois que isso tudo está posto, ele coloca essa pessoa formada em relação com o outro. E aí vem o vizinho. Aí ele explora as relações com o vizinho, né? Um bom vizinho pode ser um tesouro. Quem tem um bom vizinho ganha um tesouro. Né? E então o indivíduo entra em relação com o outro, e nesse momento a gente pode ver aí sim um germe, mas não da filosofia, o germe é da polis. Então, e aí no doutorado, seguindo, sempre a gente vai aprofundando, né? Primeiro a noção de justiça, aí depois eu fui ver qual era o modelo, aí no doutorado eu fui ver o que era verdade. As noções de verdade em Hesíodo, porque ele usa duas palavras distintas, cada uma no seu poema, na Teogonia Aletheia e nos Trabalhos dos Dias Etétima. E aí eu fui ver o que estava por baixo disso numa abordagem pragmática, né? Porque eu queria saber quais eram as verdades de cada poema, quem estava autorizado a enunciar essas verdades e de que modo. E esse modo se dá pelos verbos enunciativos. Né? Mas aí eu acho que não dá para entrar nisso aqui, que aí já entrar demais no trabalho, mas o que resulta dali é também a necessidade de se estabelecer
um discurso que resulta dos trabalhos e os dias, ou desse confronto, é que as verdades da teogonia são verdades divinas, são verdades inalcançáveis pelo arco da possibilidade de experiência do homem. Né? É como o mundo foi estruturado, né? Como as coisas existem, foram, eram e serão. Né? E não vimos o suficiente. E as verdades do trabalho e os dias são as verdades que são acessíveis pela experiência ou que surgem a partir da experiência própria. Né? E daí para frente eu fui começando a ver umas outras coisas. Né? A minha formação sempre teve como pano de fundo Aristóteles. Aristóteles estava muito mais presente na dissertação de mestrado do que no doutorado, mas aí, mais tarde, eu fiz um novo recurso. Aristóteles é o meu único trabalho que saiu de Hesíodo. Foi quando eu fui interpretar a compaixão, o Hélios de Aquiles, à luz de Aristóteles. E aí eu também fiz uma incursão com o pensamento moderno, né, contemporâneo. Né? Fui ver como a neurociência está vendo o fenômeno da compaixão e teve felicidade de constatar que Homero estava certo. Estava não certo, mas estava muito bem encaminhado naquilo, né? Porque a compaixão, uma vez que a compaixão se dá pelo outro e com o outro, a gente olhar para o outro, a melhor forma de se aproximar do outro é imaginar, é nos colocar no lugar deles ou colocar algum de nós, algum dos nossos queridos, na mesma situação. Aí a gente pode acessar o que o outro pode estar sentindo. E é exatamente o que aparece em Homero naquele encontro com Príamo, que vai pedir o corpo do filho. A primeira coisa que Aquiles faz é lembrar do pai. E também o legal que teve dessa pesquisa, e a Cristiane sabe disso, mas eu tenho que contar agora, é que essa pesquisa foi estimulada a partir de um desenho animado, que foi o Divertidamente, do Pixar, onde a menininha lá do desenho passa por várias situações a partir da mudança de cidade, da mudança de ambiente, de perda de amigos, inserção em novos ambientes. E o filme é todo narrado a partir, não dela, mas da consciência dela, que é disputada por diversas emoções a cada situação que ela vive. Né? E a gente vê ali as próprias emoções em conflito pelo governo. Não sou eu que vou pilotar agora, sou eu que estou no comando, e por aí afora. E quando eu vi isso, eu lembrei direto de Aristóteles. Né? As emoções são aquilo que mudam os nossos julgamentos, que movem os nossos julgamentos. E eu saí do cinema com um esboço dessa pesquisa, né, sobre o Hélios de Aquiles. Praticamente, o esboço estava pronto. Agora é sentar e arregaçar a manga e escrever. Pois é, e aí, esse diálogo com o pensamento contemporâneo me traz para a minha pesquisa atual, que eu estou muito interessado em aprofundar, mais uma vez, é sempre a partir de Hesíodo, aprofundar a questão da esperança. Né? E tentar colocá-la em perspectiva, em diálogo com o pensamento contemporâneo.
Mas aí, então, eu tenho que contar de onde que a coisa vem, né? A começar por esperança. Por que que eu optei por traduzir elpis, o substantivo grego, elpis, por esperança? E, para mim, eu vejo a coisa... para mim, esperança, o termo português esperança, ele cobre todo o espectro que Empis vai cobrir, não exatamente em Hesíodo, mas em Homero já dá para ver. É uma coisa que é muito ampla, né? Por exemplo, esperança ela é usada amplamente para tudo no senso comum. Ela é utilizada, ela é uma virtude cristã e é uma unidade matemática e probabilística, estatística. Né? E a gama de possibilidades também, né? Para ser entendida como algo positivo e algo negativo também. Isso é uma questão importante. Você já tocou, já antecipou, mas a gente vai chegar lá. Vai chegar lá. Né? Mas, como ponto de partida é sempre Hesíodo, né? Em Hesíodo tem 4 ocorrências de esperança nos trabalhos dos dias. Não existe isso na teogonia, porque os deuses não precisam ter esperança. Mas esperança é uma coisa mortal. Né? E essas 4 ocorrências, 2 são verbais e 2 são substantivos. A primeira delas, a ocorrência substantiva, é a esperança que aparece no pote de Pandora. E é pote, não é caixa. É pote. Isso aí, se eu entrar para esse negócio, para explicar isso, a gente não sai daqui hoje. Mas, toma aí, no pote de Pandora, só o que ficou foi esperança. E isso é um enigma que foi tentado, foi interpretado de várias formas. E, na maioria das vezes, as pessoas que se debruçam por essa tarefa, elas ficam desconcertadas. Porque, será que se a esperança é um bem, o que ela estava fazendo na jarra, no pote dos males? Né? Porque quando Pandora destampou, os males saíram. Isso é outra história. Mas se ela é um bem, então a esperança é um mal. O que é isso, afinal? Eu acho que isso é tentar interpretar o mito fazendo valer o princípio da não contradição. Não tem como funcionar. A gente tem que tomar outro caminho. E agora vamos ver as duas ocorrências verbais. Uma espera que sim e a outra espera que não. Se você espera que sim, dizer, espero que tal coisa aconteça. Esperar que não é esperar que tal coisa não aconteça. Né? Mas a esperança está sempre aí. E aí eu vou dar um salto para Platão, que eu encontrei em Platão uma definiçãozinha de esperança que bate muito com isso que está em Hesíodo. Ela está em Lei 614c. Ali diz que a esperança é uma doxa melonton, ou seja, uma opinião acerca do futuro. E se esse futuro vislumbrado for favorável, você está confiante. E se ele for desfavorável, você está com medo. Então, daí a gente tira uma coisa muito interessante sobre a esperança. Primeiro que ela é uma atividade intelectual, ela é uma doxa. E ela não pode ser outra coisa, uma vez que é aproximativa. Pode ter maior ou menor grau de probabilidade, mas nunca de certeza. Né? Então, mas ela é uma atividade intelectual que desencadeia, em ambos os casos, no positivo e no negativo, desencadeia emoções.
o medo, aí a gente volta ali para essa conversa que a gente teve ainda agora com Homero e Aquiles, né? E Aristóteles. Né? Se você está com medo, você foge. Se você está confiante, você segue em frente. Né? Então, a gente já pode tirar daí que a esperança é uma coisa extremamente complexa, que envolve uma atividade intelectual, calculativa, que envolve uma disposição emocional e que demanda uma ação. Nem que a ação seja ficar quieto esperando. Né? Até quando você resolve ficar quieto, você fez a opção. Você podia ter fugido e tomado uma decisão talvez errada. E, finalmente, a última ocorrência de esperança, voltando a Hesíodo, é uma esperança substantiva. A palavra aparece 2 vezes, mas no espaço de 4 versos. Então, eu considero a mesma passagem, eu considero como uma ocorrência só. E, em cada vez que ela aparece qualificada. Uma como kené, ou seja, vazia, e eu traduzi como vã, esperança. E a outra como uk-ht, ou não boa. Uhum. E aí eu falei assim, opa, espera aí, não boa. Essa esperança, e a vã esperança também, que no final das contas, nos 2 qualificativos da mesma ocorrência, essa esperança está sendo, essa em particular, a esperança do cara que não trabalha e fica esperando o sustento aparecer, né? Ela está qualificada negativamente, ou seja, ela está moralmente valorizada. E isso despertou em mim a possibilidade de que Hesíodo talvez estivesse propondo e, de certa forma, realizando, dentro do linguajar seco dele, curto, econômico, uma pedagogia da esperança. Então, a minha ideia agora é experimentar, ver como a esperança está sendo vista hoje em dia, e ela, infelizmente, não despertou muita atenção de filósofos. Na verdade, eu estou saindo de Hesíodo por um processo agora temático, né? Uhum. Eu vou ver histórico, né? Uma abordagem histórica de um tema. Eu não sei se eu vou dar conta de todas as etapas, ou se eu consigo determinar, pelo menos, quando que a esperança virou uma coisa só de um bem. Uhum. E, Luiz, só para terminar, eu queria que, pode ser rápido, como você desejar, você falasse um pouco do seu entendimento do que é filosofia. Por que eu vou só contextualizar rapidamente essa questão? Uhum. Os alunos têm questionado muito, né, isso, o que é filosofia e por que a gente só fala na universidade de filosofia grega, né? E que entendimento é esse de filosofia que exclui outras possibilidades, né? Então, é daí que vem essa pergunta, desse contexto, né? O que você entende por filosofia? Poxa, pois o que eu entendo por filosofia é uma atitude e, né, é um modo de você se postar perante o mundo, de ver o mundo como um eterno espanto, e que esse espanto vai te solicitar uma imersão nessa coisa e tentar decifrar o que é. E por que eu a vejo como essencialmente grega? Pode ser que isso venha, em grande parte,
da minha ignorância de outros modos de ver filosofia, mas eu vejo filosofia como algo essencialmente humano. E como essencialmente humano, eu vejo como algo que nasce aqui, morre aqui, sem nenhum recurso ao fora. E, por incrível que pareça, até isso eu vejo posto em Hesíodo. Assim, na medida em que, quando eu fui descobrir o que estava implicado nessas verdades, nas diferentes verdades de Hesíodo, eu vi claramente uma separação entre homens e deuses, que é o cerne do mito de Prometeu. O mundo de Hesíodo, o mundo da raça de ferro de Hesíodo, é um mundo da qual os deuses estão se subtraindo. Não é um mundo homérico. Não tem intervenção de Deus ex machina. Então, Hesíodo viu a necessidade de construir um discurso propriamente humano. É pouco, é fraco, é insuficiente, mas é o que nós temos num mundo sem deuses. Bacana. Pois é. Agora, mesmo num mundo sem deuses, isso não é desesperador. Os últimos versos dos Trabalhos e os Dias falam da felicidade propriamente humana. Feliz e abastado é aquele que todo este saber, sabendo, trabalha desnudo perante os imortais. Não renega Deus. Só trata de si. Muito bom. É importante falar isso. Esperança boa. Então, cara, eu só tenho que agradecer à tua ordem convite, né? Que, como eu tinha falado no início, se confirmou mais uma vez como uma obrigação muito prazerosa. Que bom. E para quem estiver me assistindo, reafirmo, a qualquer momento me escreva, que é um super prazer. Super prazer. Bacana, muito bom, Luiz. Foi um prazer também. Adorei. Falou. Muito bom bater um papo contigo. Beijão. Beijão.